Olá a todos, aqui continuando então. Agora nós vamos fazer a pergunta número 5, que é qual a aparência dos anjos? Se eles são seres materiais, se eles foram criados, então na verdade eles têm que ter um corpo. Mas qual é a aparência deles? Nós vimos ali nos vídeos anteriores que eles apareceram para Sodoma e Gomorra e os homens queriam ter relações com eles. Na verdade, eles são seres humanos, têm braços, têm pernas, são como nós, têm barba, eles precisam ir no banheiro, precisam comer, ficam cansados. Então, na aparência física, os anjos não estão limitados às areolas, né? As areolas são aqueles círculos que ficam na cabeça que a Igreja Católica coloca como santidade, né? E usam roupas brancas, né? Com duas asinhas, cantando nas harpas ali, que na verdade não tem nada a ver, né? Usam roupas brancas com as quais geralmente são retratados nas pinturas clássicas. Uma vez que são espíritos, podem assumir formas e aparências variadas. Podem tomar a forma humana, como os mensageiros que comeram com Abraão e posteriormente foram confundidos com os homens pelos moradores de Sodoma. Né? Compare também ali com o livro de Hebreus, está lá no livro de Salmo 18, 19, e tem um livro de Hebreus também ali, e o livro de Ezequiel. Eles também aparecem com outras formas. Né? Os querubins vistos por Ezequiel tinham asas com muitos olhos e quatro faces. Então, na verdade, ali o querubim ali é uma figura retratando os anjos, tá? Ou parte da criação deles. Na verdade, você pode procurar na internet aí a questão de querubins ali, que você vai ver a aparência deles ali, tá bom? Eles também aparecem como outras formas. Os querubins vistos por Ezequiel tinham asas com muitos olhos e quatro faces, uma de homem, uma de leão, uma de águia e uma de querubim. Tá? Para você saber mais sobre Ezequiel aí, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui é, um site de uma pessoa aí que ele é ufólogo, é pastor também. Ele dá uma descrição muito bacana sobre essa questão dos querubins ali, tá bom? Em outras ocasiões, ele tem asas, o que pode significar que a verdadeira habitação deles é o céu e não a terra. Então, quando ele é retratado com asas, então o texto está dizendo que está dando a entender, tá, que eles moram nos céus exatamente por causa das asas. Então dá esse respaldo aí, tá bom? Eles usam vestes brancas ou resplandecente, significando a pureza e a santidade dele. Né? Às vezes usam cintas de ouro. Né? Essas vestimentas representam a pureza, a santidade e a glória de Deus. Então, na verdade, nós temos poucas informações nos textos que nos traz muita informação. Ou seja, essa informação que a gente precisa, geralmente os autores da época não eram como repórteres, né? Então, na verdade, eles não tinham como nos descrever como é que os anjos, ou certas limitações de alguns textos também, nos proporcionar é, várias perguntas que nós temos hoje, né? Então, ficamos assim um pouco limitado nessas informações de saber como eles eram, o que eles faziam, né? Se eles tinham asas, então quer dizer que eles moram no céu, não moram aqui na terra. Então, temos que entender que o autor da época, ele não era um repórter, né? Ele era muito limitado a esse tipo de informação. Então, se eles tinham poucas informações nos passavam, né? Que era a limitação que eles tinham. Os anjos aparecem em diferentes tamanhos. Alguns têm o tamanho dos humanos, enquanto outros são suficientemente enormes para colocar um pé na terra e outro no mar, que está o texto bíblico ali. Mas nós não sabemos se essa limitação de altura seria o reflexo de alguma coisa, ou realmente eles eram grandes e outros eram pequenos, então ficamos então assim sem entender. Né? Numa tradição judaica, um anjo chamado Metraton, o texto parece ser de Enoque de Gênesis, capítulo 5, verso de número 24, supostamente tem um tamanho de uma terra, né? Com 365 mil olhos e 72 asas. Então, muitas das vezes, a gente pega o texto e vê assim, poxa, quer dizer então que existe um anjo que tem 365 mil olhos. E eu te pergunto, o autor contou os olhos desse anjo ali e falou, não, ali tem 365 mil?
né? E 72 asas, ele contou as asas dele ali. Então, muitas das vezes, a gente olha o texto, e o texto, muitas das vezes, ele é iconográfico, né? Quer dizer, ele usa de linguagem de figura. Não muitas das vezes descrito com linhas como acabamos de ler ali, entendeu? Mas ele usa de iconografia. Ele deduz, caramba, aquilo ali está parecendo aquilo ali. Na verdade, não é. Então, ele usa uma imagem para descrever exatamente a informação que ele está querendo prestar. Né? De cada um, o bastante para cobrir todo o mundo. Outro anjo chamado de Haliel poderia engolir a terra toda de uma vez. Está lá no livro apócrifo de Enoque, capítulo 20, verso 2. Enquanto o anjo Opaniel é tão alto que é preciso uma jornada de 2.500 anos para cobrir toda a sua altura. Né? De Opani, que vem do hebraico olhos, né? Ofana. E aparentemente tais exageros reforçam os significados simbólicos, né? O poder dos anjos, então aqui fica enfatizado. Não há anjos infantis na Bíblia. Tá? Embora os querubins sejam frequentemente retratados nos ares como bebês, nus e de cabelos encaracolados, não encontramos descrições assim nas Escrituras. Entretanto, desde que os anjos são seres espirituais, eles podem aparecer de qualquer tamanho ou de forma permitida por Deus. Tá? Então, já foi claro e descritivo ali que, na verdade, os anjos ele tem muitas das formas, mas essas formas que nós vimos ali, muitas das vezes exageradas, muitas vezes elas se encontram nos livros apócrifos. E como eu falei ali, fica impossível você descrever se realmente era um anjo verdadeiro mesmo, ou é uma figura de alguma coisa que ele, através da iconografia, ele tentou descrever exatamente aquilo que ele estava vendo. Entendeu? Essa então foi a pergunta 5, tá bom? Passaremos então agora para as outras perguntas, até chegar nos anjos maus, a sua descrição, como Satanás caiu, por que ele é retratado com um tridente, enfim. Vamos estudar aos poucos, conhecendo todos os detalhes das escrituras, tá? Para que quando nós chegarmos lá na frente, nós temos bastante informação para saber descrever ali exatamente o que a Bíblia estava querendo nos relatar. Bom, temos que lembrar que, além dela ser inspirada por Deus, as palavras não são inspiradas por Deus. Tá bom? Os autores nunca tiveram inspiração da palavra. Eles tiveram inspiração do acontecimento. Tá? É bom deixar isso bem claro aí. Bom, por isso que tem muitos erros de caligrafia, né? Muitos erros de contexto, de semântica ali, mas isso é uma coisa que eu não vou entrar em detalhe agora. Tá bom? Então eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado e vamos que vamos aí e aguardo vocês então numa próxima aula.